Olá, amados, graça e paz. Vamos dar continuidade à nossa série de estudos sobre Apocalipse, o guia fácil para entender Apocalipse. Estamos vendo a era da igreja, que corresponde aos capítulos 1 a 3 do livro de Apocalipse. Estamos no capítulo 2, já vimos duas igrejas. Hoje vamos ver a terceira, que é a igreja de Pérgamo, que está no capítulo 2, de 12 a 17. E a gente sabe, como já dissemos anteriormente, que somente Jesus, o cabeça da igreja, ele é capaz de sondar cada congregação em todas as épocas, né, de maneira exata, a fim de saber qual é a real e verdadeira condição, porque ele não vê o exterior, as aparências, ele vê os elementos interiores. Apocalipse 2, 23, Jesus diz assim: então cada igreja saberá que a aparência não me impressiona. Né? Olha que lindo isso. Porque examino cuidadosamente toda motivação e cuido para que você receba o que merece. E nessas mensagens especiais às 7 igrejas da Ásia Menor, o Senhor Jesus ele apresenta a cada congregação uma radiografia do seu estado, da sua condição, como faz hoje. Mas o desejo de Cristo é que todas as igrejas, em todas as épocas, inclusive hoje, né, sejam leitoras dessas mensagens a fim de sermos beneficiados por elas. Então, eu e você devemos sempre abrir a nossa Bíblia e examinar cada versículo a fim da gente observar o sentido que Deus tem em cada carta expressa, escrita por seu Filho, enviada às igrejas. Mas o Senhor também fala não somente à igreja, ele fala a mim e a você. E é nesse ponto que a gente entra em cena, porque ele diz, olha, quem tem ouvidos, ouça. Então, as igrejas são constituídas de quê? De indivíduos, eu e você, né, que definimos a vida espiritual da nossa comunidade. Então, quando a gente lê, quando a gente ouve essas mensagens, a gente não deve simplesmente ouvir, né? Ouvir por ouvir, mas ouvir e aplicar a nossa vida examinando o nosso coração. E por fim, a gente tem que ter em mente, quando a gente estuda Apocalipse, né, e essas epístolas, essas cartas às igrejas, que João ele possuía o coração de um pastor e por conta disso ele buscava o quê? Encorajar essas igrejas durante um momento difícil de perseguição. Antes de Cristo julgar o mundo, amados, ele deve julgar o próprio povo, que sou eu e você. 1 Pedro 4,17 fala disso, Ezequiel capítulo 9, versículo 6, não vou ler o texto, mas está aí a indicação. E uma igreja purificada, jamais ela vai precisar temer os ataques de Satanás ou dos homens, porque não há prevalência. Embora os ataques sejam constantes, não vão prevalecer. É admirável que a igreja perseguida de Cristo seja a igreja pura de Cristo. Agora, a igreja que se permite ser favorecida pelo mundo, ou que anda em cima do muro, ela sempre vai ser uma igreja contaminada. Então, a igreja de Pérgamo era uma igreja transigente. Os versículos 12 a 17 do capítulo 2 diz o seguinte, ó, na versão da Bíblia, a mensagem. Escreva a Pérgamo ao anjo da igreja, assim diz aquele cuja palavra é como a espada afiada. Aqui estão as palavras da espada. Vejo onde você vive, bem debaixo da sombra do trono de Satanás, mas você continua ousado em meu nome, nunca negou meu nome, nem mesmo quando a pressão era insuportável, quando martirizaram Antipas, minha testemunha, que permaneceu fiel a mim no território de Satanás. Versículos 14 e 15. Mas porque você tolera os seguidores de Balaão? Não lembra que Balaão foi o inimigo que seduziu Balaque e atrapalhou a peregrinação de Israel, promovendo festas idólatras e imorais? E por que você se relaciona com os nicolaítas que fazem o mesmo? Chega, não se renda a eles. Estarei em breve com você. Estou farto e prestes a despedaçá-los com minhas palavras afiadas como espada. Versículo 17. Seus ouvidos estão abertos, então ouçam. Ouça as palavras do vento, o Espírito soprando através das igrejas. Vou dar um maná secreto a todo vencedor e também uma pedra branca inscrita com seu novo nome. Seu novo nome secreto. Então, a igreja de Pérgamo ficava na cidade de Pérgamo, que era a maior cidade ali da Ásia Menor.
E em Pérgamo estava concentrado o primeiro templo dedicado a César. E a cidade de Pérgamo era defensora fanática do culto ao imperador. Então é provável que essa expressão do versículo 12, versículo 13, trono de Satanás, né, seja uma referência a esse fato. E a cidade também possuía outro templo, que era um templo dedicado ao deus da cura, chamado Esculápio. A insígnia eram duas serpentes enroladas numa vara, que é o mesmo símbolo da medicina hoje. E Satanás também é retratado como uma serpente em outros textos da palavra de Deus do Novo Testamento, tanto em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, como Apocalipse capítulo 12, versículo 9, como Apocalipse 20, versículo 2. Mas pensando na aprovação da igreja de Pérgamo, versículo 13 diz: veja onde você vive, bem debaixo da sombra do trono de Satanás, mas você continua ousado em meu nome. A aprovação está aí. Nunca negou meu nome, nem mesmo quando a pressão era insuportável, quando martirizaram Antipas, minha testemunha, que permaneceu fiel a mim no território de Satanás. Então, como seus irmãos e irmãs ali da igreja de Esmirna, né, que já vimos, os cristãos de Pérgamo eles haviam sofrido perseguições. E um dos momentos dessa congregação, né, um dos membros dessa congregação tinha morrido por conta de sua fé, Antipas, né, o versículo mostra, versículo 13. E apesar do sofrimento intenso, a igreja continuou fiel ao Senhor. Ela se recusava a colocar incenso no altar e dizer que César era Quírios, ou seja, que César era o Senhor. A descrição que Cristo faz de si mesmo no versículo 12 é clara para a igreja: aquele que tem a espada afiada de dois gumes. E certamente essa afirmativa de quem Cristo era animou o povo, porque a espada também era um símbolo do procônsul romano. Mas Jesus e sempre será superior a qualquer outra autoridade. Então era mais importante a igreja temer a espada de Cristo do que a espada de Roma, não é verdade? Versículo 16, Jesus diz isso: ó, chega, não se renda a eles. Estarei em breve com você. Estou farto e prestes a despedaçá-los com minhas palavras afiadas como espada. Só que essa igreja também recebeu acusação, versículos 14 e 15, né? Que diz: mas por que você tolera os seguidores de Balaão? Não lembra que Balaão foi o inimigo que seduziu Balaque, que atrapalhou a peregrinação de Israel, promovendo festas idólatras e imorais? Por que você se relaciona com os nicolaítas que fazem o mesmo? Então a igreja de Pérgamo, apesar da sua coragem diante da perseguição, né, eles não eram tão irrepreensíveis diante do Senhor. Satanás não havia sido capaz de destruí-los ao vir como leão que ruge, né? Mas ganhava território como serpente que engana. Um grupo de pessoas transigentes se infiltrou na congregação com doutrinas e práticas que Jesus Cristo detestava. E esses infiéis eram os nicolaítas, que vimos anteriormente ali na igreja de Éfeso, no capítulo 2, versículo 6. Então, a forma verbal desse termo nicolaíta significa governar o povo. Então, os ensinamentos desses nicolaítas são chamados de doutrina de Balaão, como diz o versículo 14, né? E o nome hebraico Balaão também quer dizer senhor do povo, e provavelmente é sinônimo do nicolaíta. Infelizmente, esse grupo que afirmava ser cristão mandava no povo e o conduzia para longe da verdade de Deus. Uma compreensão correta, amados, da história de Balaão, que eu sugiro que você vá ler, né, vai ajudar a interpretar de uma maneira mais precisa esse grupo insidioso. Números capítulos 22 a 25 tem a narrativa de tudo aquilo que Balaão fez nos seus dias, quando o povo de Israel, na sua trajetória no deserto, foi fustigado, instigado por ele. Então Balaão era o profeta verdadeiro, que prostituiu o seu dom em troca de quê? De grana, em uma soma de dinheiro paga por Balaque, que era rei, o qual contratou o profeta para quê? Para amaldiçoar o povo de Israel. E Deus impediu que Balaão amaldiçoasse Israel. Na verdade, Deus transformou as maldições em bênçãos. Mas Balaque ainda recebeu o serviço pelo qual pagou. De que maneira? Quando ele segue
o conselho de Balaão e faz amizade com os israelitas, ele convida os israelitas a adorar e a se banquetear com os moabitas junto com os altares pagãos, e assim o povo fez. Então, se não é possível na mente, né, do engano, se não é possível vencer, junte-se a eles. Foi isso que Balaque fez. Os israelitas caíram na armadilha e, infelizmente, muitos adoraram a política da boa vizinhança e acabaram comendo carne dos altares idólatras, tiveram relações sexuais ilícitas como parte dos rituais do paganismo. E esse ato de desobediência e de transigência redundou na morte de 24 mil pessoas, como define o capítulo 25, versículos de 1 a 9. Então, qual é a aplicação desse episódio da história antiga para a igreja de Pérgamo? Um grupo dessa igreja dizia que não tinha nada de errado em ter relações amigáveis com Roma e que não havia mal nenhum em colocar um pouco de incenso no altar e se declarar leal a César. Antipas, ele se recusou, né, em caminhar nessa direção e aí foi martirizado. Só que outros seguiram o caminho mais fácil, cooperando com Roma. Então, amados, é pouco provável que as coisas sacrificadas aos ídolos sejam o mesmo problema do que também o apóstolo Paulo tratou em 1 Coríntios capítulo 8 e capítulo 10. Essa acusação aqui da igreja de Pérgamo, ela não deixa espaço para uma escolha pessoal como Paulo fez. O Senhor, ele acusa os cristãos de Pérgamo de cometer prostituição espiritual, dizendo César é Senhor. E, por certo, essa transigência garantia a sua aceitação nos sindicatos, nas associações romanas de profissionais e os protegia da perseguição romana. Só que isso custaria o quê? O testemunho e a coroa. Amados, nossa geração é uma geração de cristãs, em sua maioria, que não tem dado bom testemunho. É importante a gente refletir sobre isso. Os cristãos de hoje também são tentados a buscar realização pessoal, fazendo concessões indevidas. O nome Pérgamo significa casado. E lembra que toda congregação é o quê? É noiva de Cristo e deve se manter pura, como diz 2 Coríntios 11, de 1 a 4. O sistema desse mundo é retratado como uma prostituta corrompida, enquanto a igreja é apresentada como uma noiva pura. Então, a congregação ou o cristão que faz concessões indevidas ao mundo, só para evitar o sofrimento ou ser bem-sucedido, comete adultério espiritual e é infiel ao Senhor. Então, o versículo 16 e 17 traz uma admoestação. Chega, não se renda a eles, estarei... Ouça as palavras do vento, o Espírito soprando através das igrejas. Vou dar um maná secreto a todo vencedor e também uma pedra branca inscrita com seu nome, o nome secreto. Antipas havia sentido a espada de Roma, mas a igreja de Pérgamo sentiria a espada de Cristo, a palavra, né? Caso ela não viesse a se arrepender. Então, é importante a gente entender que o Senhor se apresenta a essa igreja como aquele que tem a espada afiada, de modo que a igreja não era ignorante desse perigo. E como no caso das igrejas anteriores, o apelo final a mim e a você é: quem tem ouvidos ouça, e ao vencedor. Deus, amados, alimentou os israelitas com maná no deserto, durante a viagem do Egito à Terra Prometida. E um pote de maná foi colocado dentro da Arca da Aliança. Em vez, amados, de comer as coisas consagradas aos ídolos, os cristãos de Pérgamo precisavam de quê? De alimento santo, do pão da vida encontrado em Jesus Cristo por meio da palavra. A Arca da Aliança era o trono de Deus, em contraste com o trono de Satanás, que exercia autoridade sobre Pérgamo. Portanto, vamos refletir o que a sua congregação tem feito, em que estágio de valoração de trono ela está. Ela está centrada no capítulo 4 de Apocalipse, né? Onde está o grande trono do eterno Deus, soberano sobre todas as coisas, ou ela está cabisbaixa, submissa às pressões das trevas e às pressões do mundo? Reflitam sobre isso, e que o Senhor nosso Deus aplique esse texto e essa palavra ao meu e ao seu coração. Fiquem com Deus.